Pergunta: você conhece o escritor C.S. Lewis, que escreveu o livro Cristianismo Puro e Simples? Eu estava querendo comprar uns livros dele, mas eu queria um parecer do irmão quanto ao autor, para não comprar nada que venha me tirar da guia do cristianismo puro. Resposta: o livro que citou é bom, Cristianismo Puro e Simples é bom até a metade, quando ele faz uma contestação do ateísmo, e ele foi ateu antes de se converter. Eu dei esse livro de presente para um diretor ateu de uma empresa onde eu trabalhei, e graças ao livro eu abri longas oportunidades de diálogo, porque ele realmente ficou tocado com o texto. Ele me procurava toda hora na minha mesa lá para me convidar para um café, porque ele queria ouvir mais. Mas da metade para frente do livro, C.S. Lewis apresenta doutrinas da sua religião, que é a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, que é uma doutrina muito semelhante à da Igreja Católica, só tirando os santos, né? Mas a primeira parte do livro é muito boa, principalmente para quem evangeliza ateus. Livros bons você encontra em verdadesvivas.com.br e também em boasemente.com.br. Lá tem muitos livros bons. Pergunta: como crer na veracidade do Jesus sobrenatural se nós tomarmos como mitológica ou alegórica a narrativa do início do livro de Gênesis? Bom, é só não tomar como alegórica. Se não houve de fato uma serpente que induziu um primeiro homem criado a partir do pó e de uma primeira mulher, a partir de uma costela masculina, e ao pecado que contaminou toda a humanidade, qual seria a necessidade de um Salvador? Se o início de Gênesis é alegórico, um Salvador do pecado original não faria sentido. Bom, isso aqui é só o comecinho de um longo e-mail filosófico que ele me escreveu, que não cabe nem reproduzir aqui. Mas vamos para a resposta. Fala sério. Você citou um pretenso pastor que adora filosofar e falar para eruditos. É um pastor batista, eu acho. Nada a ver. Esse cara uma vez disse que a água que Jesus ofereceu à mulher samaritana era o sêmen masculino. Sabe de onde vem essa doutrina? Da gnose, de uma heresia nascida no princípio do cristianismo. Ele também pregou uma vez, mandaram um vídeo dele, ele pregou dizendo que Paulo precisaria ter feito um curso de teologia para conhecer melhor as coisas. E não é de admirar que o seu e-mail é um caldeirão de filosofia humana, nada divina, porque você fica atrás de um cara desse. Esse cara não vale 10 centavos. Quanto às suas dúvidas, a ideia de amor e bem, você não herdou do macaco. Foi Deus quem escreveu no seu DNA noções assim, e também de justiça, bondade, benignidade, tudo, que não existe numa ameba. Deus fez isso ao criar o homem à sua imagem e semelhança, porque Deus é um ser moral. Nós perdemos muito com o pecado, mas continua em nós o vazio do tamanho de Deus que nos faz almejar essas coisas. Por que a gente deseja essas coisas? Justiça, bondade, amor, não é? Mesmo que não haja um homem que seja absolutamente justo, como Deus é, o conceito absoluto foi já colocado no nosso coração. E isso nos faz buscar a Deus continuamente, ou buscar essas bondades, essas coisas continuamente, porém nem sempre onde nós deveríamos buscar. Você fala muito em evidências, sensações, sentimentos, etc., porque você ainda não entendeu que nós só podemos conhecer a Deus pela fé, isto é, sem nenhuma evidência para nossos parcos sentidos. Se você buscar de outra forma, não vai encontrar Deus. Tem que buscar na palavra dele. Pergunta: gostaria de saber por qual motivo a doutrina católica celebra a missa de sétimo dia. Há alguma base na Bíblia para isso? Resposta: para saber sobre a missa de sétimo dia, você terá de perguntar a um padre, pois não existe nada na Bíblia e nem tem qualquer efeito uma missa de sétimo dia, já que a salvação é em vida, depois que morre ou depois que morreu, morre salvo ou morre perdido. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Eclesiastes 11, versículo 3. Pergunta: você pode me dar alguns versículos ou pensamentos da Bíblia que mostram que jogos de azar são uma prática errada?
Alguns dos meus amigos cristãos me dizem que é inofensivo e que não devo dar muita importância a isso. Eu vou passar aqui uma resposta de um irmão, Jim Highland, que partiu para o Senhor recentemente. Ele diz assim: o primeiro versículo que vem à mente é o aviso do rei Salomão. Abre aspas, o que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Provérbios 28, 22. Eu conheço pessoas que ganharam na loteria ou ganharam grandes somas de dinheiro por meio de jogos de azar e não conseguiram lidar com isso. No final, essas pessoas ficaram pior do que antes, muitas vezes por desperdício ou por má administração do dinheiro que ganharam. Aqui está outro versículo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo 6,9. O jogo muitas vezes nos leva à associação com o que é pecaminoso e contaminante, e com o que pode estragar o nosso testemunho cristão. Isso também pode acontecer quando uma pessoa, de repente, ganha muito dinheiro de uma só vez. A Bíblia nos ensina que devemos ganhar a vida trabalhando e procurar as coisas honestas perante todos os homens. Romanos, capítulo 12, versículo 17. Deus nunca incentiva a preguiça em nenhum aspecto da vida. Então, até aí a resposta dada por esse irmão Jim Highland, num de seus escritos, que ele deixou aqui antes de viajar para o céu. Pergunta: o que a passagem de 1 Coríntios 7, 23 significa exatamente? Servos em que sentido? Eu pergunto porque estou preocupado com minha situação atual, porque penso que me tornei escravo de homens, mas eu não entendo como e por quê. 1 Coríntios 7, 23 diz: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Resposta: eu vou usar um texto de L. M. Grant. Ele comenta essa passagem assim: isso também se aplica à ocupação de uma pessoa. Mesmo se ela fosse um escravo de um mestre ímpio, que ele fosse submisso a isso. Se a oportunidade for dada a ele, no entanto, para ser libertado, então ele é aconselhado a tirar vantagem disso, a se libertar. Se Deus deu a alguém algum emprego certo, que ele seja grato por isso e seja fiel no serviço. Se houver razão para desejar algo diferente e existir uma oportunidade, então, desde que Deus seja honrado, não há nada que proíba ele mudar de função ou de emprego. É claro que sempre devemos considerar com sabedoria todas as circunstâncias. Deve ser manifesto a todos, certamente, que qualquer emprego que requeira práticas questionáveis ou desonestas deve ser totalmente recusado pelo crente. Mas se alguém sente o peso de ser um escravo, lembre-se de que ele é realmente um homem livre do Senhor. Isso dará calma e dignidade para superar suas circunstâncias. Por outro lado, se alguém for livre, lembre-se de que é servo ou escravo do Senhor e, portanto, mantenha-se afastado de uma atitude de independência, pois todos os santos são comprados por um grande preço. Nenhum deve ser um mero servo de homens. Se servir é para ser, se ele tiver que servir, que seja com boa vontade, prestando serviço como ao Senhor e não aos homens. Efésios 6, versículo 7. Paulo se fez servo de todos, mas era servo de Deus. 1 Coríntios 9, versículo 19. E mais um escritor cristão, mais um irmão em Cristo que viveu, já está com o Senhor agora, Hamilton Smith, ele comenta sobre isso da seguinte maneira: então o apóstolo passa a falar do chamado de Deus vindo aos crentes em diferentes posições sociais. Mais uma vez aprendemos que como a circuncisão ou incircuncisão nada tem a ver com o nosso chamado como cristãos,
Então, a posição social, seja de escravo ou de homem livre, nada tem a dizer ao chamado cristão. Como regra geral, portanto, cada homem permaneça na posição para a qual foi chamado, ou na qual foi chamado. Ele não precisa se preocupar em ser um servo. Se, entretanto, ele puder se tornar livre, tanto melhor. Em qualquer caso, deixe o servo cristão lembrar que ele é um homem livre do Senhor. E o homem livre que ele é servo de Cristo. Ambos foram comprados por um preço. E aquele que nos comprou com o preço de seu sangue precioso tem o primeiro direito sobre nós, ou seja, tem a preferência sobre nós. Assim, embora sejamos exortados a permanecer em nosso chamado, ou na condição em que fomos chamados, seja como servos ou livres, é para estarmos com Deus nessa posição. Isso certamente indica que, embora possa ser certo permanecer um escravo, não seria certo continuar em algum comércio desonesto, por exemplo, em algum negócio desonesto, no qual seria impossível estar com Deus. Pergunta: a prática de levar pedidos de oração escritos num papel para um monte e queimá-los lá é uma prática correta e bíblica? Resposta: não, isso é invenção de pastores impostores, que usam o Antigo Testamento para manter controle sobre os seus seguidores. Até parece, né, como se a oração feita em casa e não escrita num pedacinho de papel não tivesse valor, mas precisasse ser registrado em papel, levado até um monte, subir lá em cima para queimar. No Antigo Testamento havia muitas práticas visíveis, né, que eram feitas para o homem na carne, como um templo, sacerdotes, roupas, sacrifícios de animais, utensílios sagrados e várias outras práticas. Deus estava tratando com o homem natural, o homem descendente de Adão. Hoje Deus está tratando com o homem espiritual, nascido de novo, e que não precisa de nada visível para ser um adorador de Deus. Mas pode ser também que os que praticam esse negócio de escrever nos papelzinhos, dentro da cristandade, emprestaram essa prática de religiões pagãs ou de bruxarias, onde existe essa prática. Ok? Então, fique alerta. Pergunta: o que você pensa das pessoas que nasceram em um país como a Índia e que desde pequenos são ensinados a crer em vários deuses? Eu recebo muito essa daí. A resposta é simples, é muito fácil. Os nascidos na Grécia e na Europa do primeiro século eram todos adoradores de muitos deuses, e desde pequenos. E mesmo assim, eles foram alcançados pelo Evangelho, eles creram, foram salvos. Então, quando você lê as cartas enviadas a cristãos em Roma, Corinto, Éfeso, Galácia, Filipos, Tessalônica, Colosso, Laodiceia, etc., essas cidades eram puramente pagãs, como são as da Índia e de outras partes do mundo. E é por isso que existem nelas também instruções de como lidar, nessas cartas existem instruções de como lidar com as carnes vendidas nos açougues. Por quê? Porque todas as carnes eram oferecidas aos ídolos antes de serem vendidas, como é feito em outros países pagãos até hoje, não é? Porque aqueles primeiros cristãos vieram todos da cultura pagã. Como a que você hoje encontra na Índia e em outros países. Só mudaram os nomes dos seus deuses, que na Índia são outros, né? Mas é a mesma coisa. Existem hoje muitos cristãos na Índia, pois apesar de terem sido criados desde pequenininhos na idolatria, um dia eles foram alcançados pela mensagem do Evangelho e se converteram. O cristianismo na Índia é considerado a terceira religião, com mais seguidores depois do hinduísmo e do islamismo. O cristianismo lá conta-se cerca de 27, quase 28 milhões de cristãos, pelo menos nominais, né? É claro que só o Senhor conhece, dentre esses, aqueles que são efetivamente seus, pois muitos são apenas cristãos de nome. Como no Brasil, onde muitos se dizem católicos e evangélicos e acreditam em reencarnação, e outras coisas como escrever orações em papelzinho e subir no monte para queimar. Prática pagã. Pergunta: Mário, o que você acha da bola de neve?
Resposta: eu acho bonitinha, eu acho branca, geladinha, mas eu acho que vai derreter logo. Mateus 15, 13 diz: ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.